Pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Mais uma semana em que nos reunimos, em que lemos, fazemos a leitura e o comentário de um bom livro. Você é nosso convidado, inclusive assistir os programas anteriores dessa bela obra que nós estamos fazendo, lendo e acompanhando agora, que se chama O Espírito da Verdade. Essa obra é psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. E os autores, não é? Os autores desse livro são vários espíritos que nos trazem as suas mensagens, que são belas mensagens. No programa anterior, nós tivemos uma mensagem de Eurípides Barçanufo, falando sobre a nova era, um novo tempo. Você pode buscar esse programa, que foi muito bonito, vale a pena você conhecer. E hoje daremos continuidade, então, a este livro. Pegue seu livro, seu caderno, vamos seguir adiante, porque tem muita coisa boa pela frente. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É essa alegria sempre renovada quando temos tantas oportunidades de aprendizado. Como você já viu, a Solange já falou, já há algumas semanas nós estamos fazendo a leitura e comentário de algumas das mensagens deste livro. Nós estamos indo do início para o final. Nós não iremos fazer a leitura de todas as mensagens, são 103 mensagens. Nós não faremos 103 programas, mas nós estamos fazendo uma amostragem em termos diversos, em assuntos variados, desde o início até chegarmos mais ou menos ao final. Então já fizemos, esse parece que é o nosso quarto programa, no capítulo 14, 14 é boa. Então já fizemos o capítulo 2, o capítulo 9, o capítulo 12, e assim você é convidado a acompanhar as orientações que os Espíritos nos dão a respeito do Evangelho. Porque este livro, ele está escrito por Espíritos, comentando trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela obra básica que todos conhecemos. E hoje, o tema vai falar sobre o capítulo 18, no item 3º. Você já ouviu falar daquela porta meio apertadinha? Aquele caminho meio espremido? Não é, Solange? É isso mesmo. Qual que é mesmo o tema? O capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo, não é? Que fala sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos, e o subtítulo se refere a isso, que está nessa frase, ou seja, porta estreita. Não é uma passagem tão conhecida dos evangelhos, do evangelho, e que todos nós já ouvimos falar sobre esse tema. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus nos diz isso, não é? Para que nós não procuremos as facilidades, os caminhos mais fáceis, mais tranquilos. Não, vamos procurar os caminhos mais difíceis, esses caminhos que exigem de nós, porque a porta estreita é o que vai fazer com que nós aprendamos e possamos evoluir. Então esse tema, essa mensagem de hoje, que é do nosso livro, no capítulo 14, que se chama Muralha do Tempo, ela vai se referir a esse trecho do Evangelho, a porta estreita. Isso mesmo. Vamos então começar? Vamos lá. Vamos lá? Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada, embutida em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Vemos que, a princípio, não é nenhuma novidade. Essa mensagem do Espírito Emmanuel nos estará fazendo pensar sobre o que é uma porta, não é? Ela é apenas uma passagem que está embutida entre dois ambientes, permitindo que se passe de um para o outro, de maneira livre, de maneira tranquila, de maneira fácil. Porque se não houvesse uma porta, o indivíduo teria que fazer um buraco, teria que quebrar a parede, quebrar a rocha, fazer algum esforço físico para conseguir entrar. Mas não, a porta permite isto, não é mesmo? Mas, continuando o raciocínio de Emmanuel, porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes,
muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. Olha como Emmanuel É isso que eu gosta ia de falar, falar, André. franco passadouro. Quer dizer, facilitando a passagem, não é? Abrindo espaço para o indivíduo transitar de um lugar para outro. Nós sabemos que Emmanuel prima pela riqueza da linguagem e às vezes as pessoas se assustam e ficam perdidos ou desestimulados a seguir adiante quando não compreendem todos os significados. Mas, na verdade, o que Emmanuel está falando é isso. Em todos os lugares tem uma porta. No carro tem porta, no apartamento tem porta, em casa tem porta. Nas muralhas das grandes cidades antigas também havia portas. Se você visitar Paris, você vai encontrar várias portas que ainda existem, porque Paris era cercada de muros muito altos que foram demolidos. E no lugar desses muros, onde havia valas com água, hoje existem grandes avenidas que circundam a capital francesa. Porém, em algumas destas passagens, eles ainda mantiveram as portas. Eles têm lá as portas Saint-Denis e outras portas como construção arquitetônica. Se você vai a Florença, você vai encontrar portas. Porta La Croce, pelo mesmo motivo. Você vai ver uma cidade cercada, na antiguidade, por muralhas. E essas muralhas depois foram derrubadas para dar avanço à urbanização, mas em várias dos locais por onde se acessava a cidade, as portas continuam lá. Eram lugares de controle. Então você vê, porta vai existir em muralha, vai existir em cômodos, vai existir em automóveis, vai existir em tudo para permitir que você possa entrar e sair. Então, está bem claro, não é mesmo? Vamos em frente, porque o texto segue e Emmanuel nos diz: e as portas referidas por Jesus, a que estruturas se entrosam? Se referem a isso. Jesus fala para entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita. Mas qual a estrutura que... Onde é que está isso? Que leva você aonde, não é? De onde para onde? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. Começamos a entender, né, Solange? O que será que é isso, hein? A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. Bom, então ele está considerando que a porta a que se refere Jesus não é numa construção física, mas é numa situação de tempo, de aprendizado, de oportunidade. Então, essa porta estreita ou porta larga fazem parte deste separador que é o tempo, que todos nós temos para viver. Todos nós. Nós temos bastante oportunidade na vida física para entender o significado do tempo. Aqueles que ainda são novos não se preocupam com ele. Aqueles que já são mais adultos correm para aproveitá-lo da melhor forma. Aqueles que estão velhos fogem dele, porque tem medo que chegue o fim. Todos nós entenderemos o que significa o tempo. Agora, esta porta, na primeira consideração que a Solange já leu, é justamente isto. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar no caminho da evolução com o aproveitamento justo das horas. Você tem a hora que você pode trabalhar e você trabalha. Você tem a hora que você precisa estudar e você estuda. Você tem a hora de descansar e você descansa. Você tem a hora de trabalhar na bondade e você se dedica. Você arruma um pouquinho de tempo de cada uma destas coisas para fazer algo que te ajude espiritualmente a se tornar melhor. E você faz. Então, essa é a porta estreita. É aquela que faz você aproveitar cada uma dessas etapas de maneira completa, de maneira plena. Agora, continuando o texto. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha,
o passado e o presente. Aí você vê agora o conceito da porta larga. A porta larga, pode falar, Solange. Não, que a gente viu que a porta estreita se caracteriza pelo aproveitamento das horas, mas que a porta larga já nos demonstra, nos traz o quê? Um desequilíbrio interior, porque nós não aproveitamos nós não aproveitamos o nosso momento, as nossas horas, nós desperdiçamos, não é, oportunidades em que poderíamos atuar, aprender. Então tudo isso vai nos levando a desequilíbrios interiores e nós seremos forçados à reparação pela dor, não é? A perda do tempo, que significa o relaxar-se, adiar. Já notaram que as pessoas que às vezes não querem se esforçar, digam, amanhã eu faço depois, agora não, mais tarde. E se essa pessoa prestar atenção, ela não está fazendo nada de importante. Ela só não quer sair da própria inércia. Portanto, ela põe para depois aquilo que ela já podia estar fazendo. Aí o que acontece? Por causa da preguiça, ela não aproveita as oportunidades, ela não se prepara, ela não se defende, ela não se cuida. E aí chega o quê? Chega o resultado disso, em forma de doença, de derrota, de perda. E aí então ela fica desesperada. Se está no hospital, ai, por favor, me reza para mim, eu não quero morrer agora, eu ainda tenho coisa para fazer. Por que você não lembrou disso quando tinha tempo? Por que você não fez quando podia? Então, quantas pessoas, no momento de enterrar um ente querido, estão ali à boca do caixão chorando de arrependimento, porque podiam ter ido pedir desculpa, podiam ter ido conviver mais vezes, mas não concordo, não aceito a posição dessa pessoa, não converso mais com ela. Pai, mãe, filho e irmão, aí morre. Aí chega na hora do caixão, ai, morreu, nem pedi desculpa, eu não conversava faz 5 anos com ele. Então, por quê? Porque não quis, não aproveitou o tempo. E o preço disso é o sofrimento. E aí você tem a barreira do tempo separando o presente do quê? Do futuro. O passado, o presente estão ali, ó, com a muralha de um lado, não é? E aí, o que mais, Solange? Nós vimos que é essa muralha, que é a muralha do tempo, onde estão instaladas as portas, ou seja, o texto diz aquém da muralha, lado de cá, do né? lado de cá da muralha, né? Aquém seria assim, para trás. Aquém da muralha, nós temos o passado e o presente. Mas nós veremos que, além da muralha, nós teremos o quê? O futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje, ou seja, e de lá a colheita do amanhã. Ou seja, de cá, do lado de cá, aquém da muralha, nós estamos colhendo aquilo que nós plantarmos. Ou seja, nós estamos plantando aquilo que nós colheremos amanhã, que seria a colheita do amanhã. Hoje nós semeamos. Nós temos o presente, que também é a consequência do passado, não é? Então, a parte da frente, onde nós estamos, o aquém, é a parte do presente, onde nós semeamos agora. A sementeira de agora vai ser colhida do outro lado. Exato. Do lado de lá da muralha do tempo, quando nós estaremos submetidos ao tipo de frutificação da semente que nós escolhemos. Isso vai depender da porta que nós escolhemos. A estreita ou a larga. Segue o texto aqui. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Nós somos obrigados a seguir no caminho, seja pela porta estreita ou seja pela porta larga. Somos obrigados a seguir adiante, não é? Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. O que significa isso? Esta porta larga, se você escolhe, você vai se dedicar a desfrutar, a brincar, a gastar o tempo, a não fazer nada de importante. E então você entra pela ilusão. E qual é a solução do outro lado? Você tem que pagar a conta. Você tem que reajustar. Você se excede na bebida.
você se excede na comida, você se excede nos prazeres, você se excede nas ambições, você não se cuida em relação aos valores e princípios. E qual é a consequência? Doença, desajuste, desilusão, derrota. Quantas pessoas acabam surpreendidas por cobradores na porta de suas casas, porque se deixaram levar pelo sonho grandiloquente de terem o mesmo padrão de vida de um cunhado, de um parente, de um vizinho, e não contavam que as coisas iam ficar muito difíceis, que iriam perder o emprego, que a empresa ia fechar. Exato. E agora estão fazendo o quê? Pagando a ilusão com a consequência do reajustamento. Vai ter que devolver o que não conseguiu pagar, vai perder o conceito que se fazia de si próprio, vai ficar envergonhado por agora não ter mais aquela postura altiva, arrogante, balofa de se mostrar importante. Essa é a porta larga. São as decepções, são as derrotas, é a humilhação social que vai ferir o leviano. Então você percebe que vai tudo muito bem, você gosta do seu vício, você se permite desgastar o seu organismo com um monte de tolices até o momento que começa a doer, não é mesmo? Aí quando começa a doer, você começa a falar, ai, será que isso vai ser bom fazer? Será que eu devia ter feito isto? Então, é a oportunidade de acordar, mas é a consequência que agora vai fazer a pessoa meditar sobre o porquê que ela fez aquilo. Então, a porta larga, como está aqui, é o quê? Entrada na ilusão, saída no reajuste, não é? No sofrimento, na consequência. E a porta estreita, Solange? A porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Ou seja, quando nós escolhemos a porta estreita, nós sabemos que nós vamos escolher o caminho que não é o mais fácil, que é o caminho de dedicação, de disciplina, de aprendizado, ou seja, nós vamos sair das ilusões, vamos deixar as ilusões de fora e vamos seguir numa vida mais séria, mais correta, não é? Então nós vamos sair do erro. E qual é a consequência de quando nós saímos do erro? Nós entramos no que ele diz aqui, entrada na renovação, ou seja, nós nos renovamos, nós nos tornamos outros, porque nós, ao seguirmos por essa porta estreita, os nossos objetivos serão outros, nós estaremos mais bem conectados às coisas espirituais, mas não apenas isso, nós também estaremos mais, nós selecionaremos mais, não é? Aquilo que nós, os caminhos e as atitudes que vamos tomar. Vamos pensar, comparando as duas portas, naquilo que o indivíduo é como pessoa. Quando ele está diante de si com a postura de que eu sei tudo, eu sou bom, eu sou o mais importante, eu não tenho erros, eu nunca erro, ele está iludido. Ele acha que todos é que tem que obedecer, que ele sabe tudo, que ele vai dar a última palavra. Então, iludido, ele entra pela porta larga e quando vai chegar do lado de lá, vai encontrar o resultado que vai derrubá-lo do pedestal. Ele vai ter que enfrentar as adversidades, vai ter que encarar os seus erros, vai ver as bobagens que disse e assim terá que reconhecer a força que ele não era tudo aquilo que ele dizia. Porém, quando o indivíduo está desejando entrar pela porta estreita, o que ele faz? Ao invés de ter essa postura, assim, não, eu sou importante, eu sou o que sabe, eu sou o que resolve, vai dizer, nossa, puxa vida, eu tenho tantos defeitos, eu preciso me analisar mais, eu não posso agir desta forma. Nesta questão destes dois, porta larga e porta estreita, me acontece aqui de recordar aquela passagem do Evangelho, também o Evangelho segundo o Espiritismo, em que dois homens vão orar. Um publicano, ou um sacerdote, um fariseu e um publicano. O fariseu sobe até o templo e o publicano vai junto.
E lá, quando chega, o fariseu começa a rezar em voz alta. Eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, esse homem de má vida. Eu sou muito feliz por ser cumpridor das leis, por obedecer às recomendações dos mandamentos, etc, etc, etc. E se exalta diante de Deus. E enquanto o publicano que estava ali sequer ousa levantar os olhos para o altar e diz, Senhor, tende piedade de mim, que sou um pecador. São duas portas. Na mesma igreja, no mesmo processo. A porta larga, em que o cara pensa que ele é o bom, que é o poderoso, em que inclusive humilha o pobre do seu irmão. E a porta estreita, que é aquele que reconhece seus limites, que reconhece seus erros e que, se envergonhando deles, pede perdão. Então, quando você vê essa passagem do Evangelho, você entende o que Emmanuel está querendo comparar aqui na porta larga, como a porta, quem entra pela porta larga está entrando na ilusão e vai encontrar o reajuste. Mas quem entra pela porta estreita, ele sai do próprio erro, porque ele reconhece que fez errado, ele se humilha, ele analisa seu comportamento, ele vê seus defeitos. E nesse sentido, Solange, é importante a gente fazer um exercício que eu convido você que nos está assistindo para fazê-lo. Pegue uma folha em branco, trace uma linha dividindo esta folha ao meio, ou dobre para ficar bem certinho. E do lado esquerdo da folha, escreva as virtudes que você acha que você tem. O que você acha que você tem de bom? Uma única palavra ou duas palavras para identificar. Do lado direito, você vai escrever que defeitos você tem. Que defeitos? Agora, tenha o cuidado de, para não se iludir, não colocar como defeito uma virtude exagerada. Porque muitas pessoas fazem isso. Algumas pessoas dizem assim, meu defeito é ser muito perfeccionista. Quer dizer, o perfeccionismo é uma virtude, mas ser exageradamente perfeccionista é um defeito. Ela põe a virtude como um defeito. É uma forma de se auto-enaltecer. Não, ponha um defeito verdadeiro. Escreva lá, eu sou invejoso. Eu sou egoísta, eu sou mesquinho, eu sou sem vergonha, sensual. Escreva o que você achar que você é. Coloque isto por escrito. Por outro lado, você vai ver o rol das qualidades. Você perceberá só para fazer isto uma grande coisa. Para escrever a coluna da esquerda, é fácil. Escreve rapidinho e ela vai encher logo. Para escrever a coluna da direita, se você for autêntico, é difícil. É difícil. Porque você vai ter que se analisar. E às vezes você vai dizer assim, não, eu não sou egoísta, eu sou previdente. Não é? Você vai colocar na categoria de previdente a sua muquiranice, o seu tio Patinhas, o seu mão de vaca, o seu cara que não divide nem metade do pão com alguém que está faminto, porque você quer deixar para amanhã. Isso não é previdência, isso se chama avareza. Então, você perceberá que para colocar as coisas como são, para analisar o que é a porta estreita e perceber os seus equívocos, você verá como você vai sofrer. Ciumento. Eu não conheço quase ninguém que admita que é ciumento. Você admite que é ciumento ou ciumenta? Por quê? Porque ser ciumento ou ciumenta, admitir isso, é dizer, não, eu sei que eu sou errado, eu sei que eu exagero, mas eu não me controlo. Então, além do ciumento, coloca lá insano, porque ou incontrolável, porque você não consegue se controlar, você não se domina. Mas quem é que tem coragem de escrever isto para analisar a si próprio até esse nível?
Então a porta estreita é dolorosa, porque é exatamente aí que nós estamos. Quando você traçou na folha, ou a linha, ou você a dobrou para ela ficar bem certinha, aquilo é a muralha. É o lado da porta larga à esquerda, qualidade, virtude, vantagem, grandezas. E a porta esquerda da direita, você vai ver lá defeito, erros, maneiras de ser mesquinhas, envergonhado de si próprio. Então, quem analisa o lado dos defeitos, quem analisa este lado e coloca-se como alguém que vai lutar para corrigi-lo, está fazendo o que está escrito aqui. A porta estreita é a saída do erro. E o resultado é o quê? É a entrada na renovação. Você reconhece que é mesquinho? Então trabalhe isto. Você começa a sair deste erro se você assume que é assim. E como é que você consegue sair deste erro? Renovando-se. Então você começa a perceber coisas que você não precisa ter, você pode dividir, você pode guardar para que outras pessoas se abasteçam daquilo, dando a estas pessoas a chance de terem aquilo que para você não é importante tanto assim. Você reconhece que você é fofoqueiro ou fofoqueira. Então, eu tenho que corrigir isso em mim. Eu tenho que segurar a minha língua, eu tenho que fazer algum exercício para que eu possa não me deixar levar pelo instinto de falar mal da vida alheia. Ou, se eu fizer isso, cada vez que eu fizer isso, eu vou me punir. Eu vou me punir. Eu vou, me beliscar, ou eu vou me cercear de alguma coisa, para que você se recorde que não é bom fazer. Então, a porta estreita vista por este ângulo é justamente você reconhecer que há um erro e que você deseja sair, você deseja enfrentá-lo. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é o caminho para a renovação. Senão a gente vai ficar sempre entrando pela porta larga. Como eu sou bom, como eu sou bonito, ninguém sabe mais do que eu. As pessoas que não gostam de mim é porque elas são invejosas. Porque as pessoas ficam querendo me derrubar, porque não tem dor de cotovelo. Sabe, essa tolice que é a ilusão que vai afrontar a inteligência, inclusive. A pessoa que pensa desse jeito não raciocina, não deve ter espelho em casa. E isto é ruim, porque quando chegar do outro lado, o que ela vai encontrar é o reajuste. Ela vai ter que sofrer para isso. E aí, Solange? Vamos fazer um parêntese aqui no Evangelho, quando ele fala sobre a porta estreita, tem uma frase interessante que diz o seguinte, que aquele homem que quiser transpor a porta estreita, ele deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam, ou seja, poucos aceitam fazer esse grande esforço sobre si mesmo. E é por isso que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos, como está aqui nesse trecho do Evangelho. Tem um outro, eu acho que tem a ver com essa outra passagem, quando ele diz aqui que muitos... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque muitos que procurarão entrar pela porta estreita e não poderão, diz essa passagem. Quer dizer, às vezes, mesmo a gente querendo, nós não poderemos, porque talvez nós não estejamos fazendo esse esforço sobre nós mesmos, os nossos defeitos, para que a gente se modifique. É uma passagem muito interessante, porque as pessoas não se lembram disso que a Solange estava falando. A passagem diz o seguinte: procurai entrar pela porta estreita. Não é assim. Se você encontrar, você entra. Se der tempo, você passa. Não. Fazei esforços. É o texto bíblico. Fazei esforços por entrar pela porta estreita. Porque muitos vão querer entrar, mas não poderão. E por quê? Fazei esforços porque pode acontecer de passar o dono da casa e depois de ter passado, ele trancar a porta. E ao trancar a porta, quem ficou do lado de fora vai querer entrar. E vai bater, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ou seja, pela passagem bíblica, o esforço de você se vencer tem um prazo.
tem um prazo. Vai chegar um momento em que a porta vai estar fechada. Que prazo poderá ser esse? Vamos imaginar. O prazo de você pedir desculpa para alguém é o prazo da vida daquela pessoa. Vai chegar um momento que o Senhor da vida vai passar, vai fechar a porta do caixão e você não poderá mais bater lá e pedir perdão. O momento de você reparar os equívocos que você cometeu é o da vida daquela pessoa e o da sua vida. Você também tem um prazo. Pode acontecer que você ficou de fazer uma coisa e você foi adiando, aí ficou doente e aí você pede prazo. Deixa eu sair disto, porque aí eu vou fazer. Só que o Senhor da vida pode dizer, não, a porta está fechada, você não pode mais entrar. Então observe que existe um prazo, sem falar, obviamente, de que todos nós, na humanidade, estamos vivenciando agora também um prazo de renovação daquilo que se chama transição, em que o Senhor vai exercer um julgamento entre os que estão à direita, os que vão ser postos à direita e os que vão ficar à esquerda, segundo o texto bíblico de São Mateus, o juízo final. Portanto, também encontramos nas referências bíblicas, Solange, um prazo, um período, uma situação de vida em que até ali o indivíduo pôde adotar escolhas, mas chega um momento em que todas as escolhas já terão sido feitas e a partir delas é que se vai destinar o futuro. É um momento. Não é que vai acabar, é que dali para frente os destinos serão separados. Quem acertou vai para um lado, quem não acertou vai ter outra chance de acertar em outro lugar, mas vai continuar a viver, só que em situações adequadas ao seu atraso. Então você percebe, como a Solange recordou muito bem, que existe um prazo. Você não vai poder ficar a vida inteira tentando ou adiando, porque você demonstrará com isso que não quer. Só que o universo está voltado para ir à frente. Se você estudar as leis morais do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá 11 leis, ou 10 leis, basicamente. Essas 10 leis, todas elas são importantes, porém existe uma, que na minha opinião, uma dessas leis é a mais importante de todas. Por quê? Não porque as outras não sejam tão fundamentais, mas é porque esta lei ela não poderá ser modificada por nenhuma outra lei. A lei do progresso. A lei de liberdade te dá a garantia de que você pode fazer o que você quiser. Você pode acertar, pode errar, você vai pagar o preço. Mas você vai ter que progredir. A lei de progresso está sobre a lei de liberdade. Está sobre a lei do trabalho, a lei do descanso. Está sobre a lei da procriação, da conservação. Está sobre a lei da justiça, amor e caridade. A lei de progresso está sobre a lei de destruição. Tudo está debaixo da lei de progresso, porque lá na lei de progresso está escrito que nós progrediremos pela nossa vontade, contra a nossa vontade e a despeito da nossa vontade. Mesmo que a gente não queira progredir, nós progrediremos pela força das coisas. Então, você vai ver que o progresso está condenando todas as pessoas a se tornarem melhores. Agora, se você não quer, chega um momento em que você vai dizer assim, vão dizer assim a você, olha, você teve esse tempo todo para você escolher, só que você vai ter que progredir e você está atrapalhando o progresso deste ambiente. Então você vai ser levado para outro lugar, lá você vai começar de novo, vai continuar a progredir lá. Enquanto aqui, o seu espaço vai ser ocupado por gente que está mais interessada que você. E a Terra prossegue. Então observe que a porta estreita não é um chamamento ad eterno nesta terra. É um alerta. Fazei esforços por entrar pela porta estreita. Você tem o evangelho aí, não tem? Tá aqui. Aqui a porta estreita. Porque a porta da perdição é larga e o caminho da perdição é espaçoso. O Senhor haverá
perguntam a Jesus, vai haver aqueles que se salvam? E ele lhes respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vocês, estando do lado de fora, começarem a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá, eu não sei de onde vocês são, não sei. E então vocês vão dizer, nós comemos e bebemos na sua presença, e você nos ensinou nas nossas praças públicas. E ele então vai responder lá de dentro, eu não sei de onde vocês são. Afastai-vos de mim, todos vocês que cometem a iniquidade. Veja só. Ou seja, tem um prazo para nós, individualmente, em determinados testemunhos individuais, você precisa ser útil para aquelas pessoas enquanto elas estão precisando de você. Depois que elas não precisam mais de você, não adianta você querer ser útil, não é mesmo? Você precisa ser uma pessoa prestativa enquanto aquele parente está precisando de algum lugar para dormir por um período. E se você não quer fazer nada para ajudá-lo, depois que ele já venceu a dificuldade por outros meios, não adianta você dizer, eu queria tanto ajudar você. Não, você queria, mas você não fez nada. Então a porta estreita você desperdiçou. Você não agiu, você deixou passar. Agora, além dessa porta estreita, que nós todos poderemos encontrar diariamente, nós temos a porta estreita da divindade, do Senhor que pode passar e fechar a porta. E aí, não adianta ter sido espírita, não adianta ter falado dos livros, não adianta ter sido médium, não adianta ter rezado na igreja, não adianta ter feito preleção em templo evangélico, ter sido budista, nada disso resolve se você não tiver feito o esforço para entrar antes que o dono passasse e fechasse a porta. Porque os que ficaram depois, os que deixaram para depois, os que apenas faziam de conta que eram religiosos, esses o Senhor não vai conhecê-los, porque na verdade eles falavam uma coisa e praticavam a iniquidade. Não viviam como falavam. E então, Solange? E é interessante porque agora Emmanuel vai falar sobre isso. Olha só no texto. Ele diz o seguinte: o momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Sobre isso nós estávamos falando agora há pouco. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Ou seja, cada minuto conta, não é? Cada minuto é importante para que você atravesse essa muralha por essa porta, se for a porta estreita, pelo serviço, pela dificuldade, pelo se desdobrar em benefício das pessoas, por fazer o bem, ou através dessa porta larga, que é essa porta em que você apenas usufrui, não é? Dos seus caprichos, que ele chama de caprichos enganadores. E o texto prossegue, vamos dar uma olhada aqui. Emmanuel diz assim para a gente: examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola, momento a momento. É o momento de você analisar qual é a lista dos defeitos que você reconheceu em você. Seus atos comuns mostram o quê? Você é uma pessoa generosa, uma pessoa mesquinha, uma pessoa interesseira, uma pessoa dadivosa. Analise isso. Examine qual é a passagem que você está elegendo nas atitudes que você toma, na existência que está acontecendo momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados, iludidos na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante e desprezível. Por milênios nós temos errado nas mesmas coisas, vaidosos,
mandões, mesquinhos, com mania de grandeza, exibicionistas, egoístas. Tudo isso nós já vivemos muitas vezes. Essa porta larga já nos conduziu a muitos espinheiros, muitos séculos ou milênios. São os defeitos, os nossos problemas, a nossa ilusão, a nossa mania de querer ser sempre o melhor, da forma arrogante. Então, nós temos sido viajores deste tempo, indo e voltando por estes caminhos. E aí, o que ele aconselha no fim? Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Qual é a nossa posição, segundo ele? É a saída do erro. Como ele disse lá atrás, é a porta estreita. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Se você deseja ser uma outra pessoa, se deseja sofrer menos, renovemo-nos em Cristo. Seguindo, o que é renovar-se em Cristo? Muita religião católica fala isso. Vamos nos renovar em Cristo. Quer dizer, faça ser diferente aquilo que Jesus disse e que você concorda com ela, mas na sua vida, sendo uma outra pessoa. Seguindo Jesus nessas abençoadas lições da porta estreita, que é o esforço, é o arrependimento, é a saída do erro, é o reconhecimento dos equívocos. Bendizendo o quê? Bendizendo. Ai, eu reclamei porque eu fui mandado embora. Ai, porque agora eu quebrei o pé. Ai, porque eu caí da cadeira. Ai, porque a pessoa falou mal de mim. Ah, porque o meu chefe é áspero, ele fica me maltratando. Bendigamos os empecilhos, porque eles nos ajudarão a corrigir os nossos erros, que é a parte final do texto que você vai continuar a ler aí na tela. Bendigamos estes momentos, os empecilhos da marcha, conservando a alegria e a esperança. Não é fazer bendigamos e ficamos com aquela cara de azedo, mordendo a coleira, rosnando, né? Eu vou ter que aguentar isso, mas Deus vai me tirar logo dessa situação. Não, conservemos a alegria e a esperança, porque estejamos sabendo que ao bendizermos estes empecilhos, nós estamos nos corrigindo, nos renovando, convertendo o tempo, esta muralha que pode ser um obstáculo, em uma dádiva para a felicidade que vamos encontrar mais duradoura depois dela, por termos bem aproveitado cada oportunidade, não é? É uma mensagem muito profunda, muito importante, mas sobretudo se você levar a sério, não é? Se ficar assistindo só como mais um programinha do Alegria de Viver, você não vai ter aproveitado o que Emmanuel nos ensina, não é, Solange? Gente, vamos lembrar que aí, na mensagem do Evangelho, que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não é fácil ser escolhido, não é verdade? Não é fácil seguir nessa porta estreita. Quando a gente pensa em escolhido, a gente pensa em privilégio, não é mesmo? Mas não é questão de privilégio, é questão de dedicação. Você será escolhido se você estiver preparado para isso. Merecimento, não é? Isso Vamos mesmo. fazer os esforços necessários. Gente, o nosso tempo está aí. Está esgotando. Aproveitamos, temos ainda aí uns 2 minutinhos. Vamos deixar um convite para vocês conhecerem o programa O Espírito da Letra, onde nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. No Espírito da Letra, nós temos toda aquela série do André Luiz, desde Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. Nós já fizemos até o livro encerrado, né? Até o livro... Nos Domínios da Mediunidade. Obrigada, André. E agora estamos iniciando, André está iniciando o comentário e a leitura do livro Ação e Reação. Acho que você está com ele aí do lado. Vamos mostrar para a turma. Puxa o livro ali, ó. Não estou. Ali. Aqui, isso mesmo. Pega aí. Olha ele aqui. Isso, ó, para quem não conhece, esse é o livro Ação e Reação. Nós estamos lendo, comentando. O André Luiz Ruiz está lendo e comentando, tentando tirar o espírito da letra.
Então Aproveite fica um desde o convite para começo, você, né? exatamente, para você acessar esses programas que são muito bonitos. Nós temos um canal, o Espírito da Letra, no YouTube, youtube.com/, o Espírito da Letra, tudo junto. E você pode assistir também nossos programas na TV Mundo Maior. Todo sábado a TV Mundo Maior coloca um programa e o Espírito da Letra também no YouTube. Você assiste e compartilha. Mais pessoas vão se sentir muito felizes de você ter se lembrado delas. É isso aí, agradecemos a sua participação, nos vemos no próximo Alegria de Viver. Isso aí, muita paz. Um grande abraço, até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.